E aí, gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. O convidado que está aqui comigo está mais que especial e eu já vou anunciar. Receba com forte aplausos, Ivan Rodrigues! Seja bem-vindo, Ivan. Obrigado, Ezequiel. Gente, o Ivan, ele é psicólogo, ele tem mestrado em psicologia, está realizando doutorado em psicologia também atualmente, tem especialização em avaliação psicológica, mais de 30 anos de atuação aí, 35 esse ano. 35 35. anos de atuação no mercado aí, tem uma expertise, né? Tem uma experiência, tem um olhar, uma escuta diferenciado, né? E é por isso que a gente está aqui hoje para conversar com ele. Ele também realiza um trabalho fantástico que poucos psicólogos têm o privilégio, né, e a acessibilidade, que é um trabalho de assessoria psicológica a congregações religiosas, né? Você vai falar um Isso, pouco mais sobre isso. isso, que também é um tema muito importante. E é mais ou menos isso, Ivan. É pai, tem 3 filhos, tem uma família maravilhosa. Isso, Foi meu diretor de escola na época lá do Antares, do Fundamental. isso, Compartilha um pouco mais, isso. Ivan, sobre sua Isso. experiência, sua trajetória. Primeiro agradecer o convite, né? Acho que a sua iniciativa é uma iniciativa extremamente importante, Ezequiel, porque a gente tem uma demanda clara de refletir, de parar, de perceber quão importante é esse tema da questão da saúde mental, do autocuidado, né? Então, você já falou tudo, mas eu acho importante destacar que a minha trajetória na psicologia, ela caminhou muito lado a lado numa experiência que eu fiz na vida religiosa como jesuíta, né? Sim, Então foram aí 6 anos na vida religiosa e isso foi me impactando para visualizar uma psicologia que pudesse estar a serviço de compreender o fenômeno da experiência religiosa na pessoa, né? interessantíssimo. E aí perceber muita clareza de que quando a gente fala de experiência religiosa, a gente tem que entender que uma coisa é a espiritualidade, que é intrínseco a qualquer ser humano, independente dele ter uma fé num sistema religioso. Nós temos essa Sim, condição da vivência da espiritualidade, que inclusive é uma condição importante para a saúde mental, é um instrumental que a sim, gente tem. A OMS já inclui no seu conceito de saúde mental a espiritualidade, né? né? perfeito. E a diferença da espiritualidade para a experiência religiosa. Tá, Aí sim, dentro de um sistema religioso, dentro de uma vivência de fé a um sistema religioso, né? A uma relação com o transcendental. E aí, fazendo essa experiência na companhia, eu fui percebendo quão importante é compreender os aspectos psicológicos que envolvem essa experiência e como dar um suporte com a psicologia para que essa experiência seja saudável, fantástico, Ivan. seja de qualidade para a pessoa e o serviço que ela presta, o serviço religioso que ela presta. Então, isso foi acontecendo já como jesuíta, né? E depois saindo da companhia, da vida religiosa, me casando, vivendo a vida como leigo, né? E eu continuei desenvolvendo esse trabalho, né? Então, hoje eu presto assessoria na Arquidiocese aqui de Fortaleza, a outras dioceses também, Poxa, há várias congregações religiosas, colocando a psicologia, tanto o serviço de psicoterapia aos hum, religiosos, aos sacerdotes, como o serviço de avaliação psicológica, né? Hoje há uma demanda muito grande de usar a avaliação para ajudar no processo de discernimento, sim, né? Para ajudar no processo de identificação de psicopatologia, de levar um conhecimento maior para a própria pessoa, para ela ter uma trajetória mais qualificada da sua opção de vida, e como assessoria também, formação, palestras, estudos na área de psicologia para fomentar uma qualificação nessa opção de vida, né? Então, hoje, e é importante estar falando isso aqui, sim, Ezequiel, porque é um lugar que a psicologia precisa chegar, entendi. né? Como um serviço independente da fé que o psicólogo tenha, Sim, vivencie, mas como um serviço científico a essa comunidade social, é um lugar social que se traduz no serviço à comunidade integral. O povo que recebe o religioso, o sacerdote, ele recebe alguém humanamente com mais qualidade, perfeito. né? E já entra um pouco no tema que um dos aspectos do autocuidado e da saúde mental é você não dissociar a espiritualidade da nossa humanidade, da sexualidade, da afetividade. Eu acho que isso é fundamental, né, Ivan? Né, evitar a fragmentação, né? A primeira coisa quando eu penso sobre o autocuidado como uma ferramenta primordial para a saúde mental, eu penso inicialmente como assim, fundamento é o autoconhecimento.
Perfeito. E aí o autoconhecimento, ele para eu exercer, vivenciar esse autoconhecimento, eu preciso estar nessa conexão, nessa unidade. Eu gosto muito de usar a expressão de integração. Isso que você coloca. Entendi. Né? Perfeito. Tantos valores como esse, né? Eu tenho uma vivência de espiritualidade, eu preciso trazer essa boa vivência de espiritualidade para fazer com que essa conexão comigo mesmo favoreça a minha saúde mental, né? Como outros aspectos que eu tenho na minha vida, né? Eu tenho uma vida acadêmica, intelectual, que isso seja de qualidade, que ajude no meu processo de unidade, de conexão comigo mesmo, para que eu possa me sentir integrado. Então, esse conceito de integração, para mim, ajuda muito no favorecimento a partir do autoconhecimento, porque eu busco esse autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, mais condições eu tenho de saber como lidar comigo mesmo. Muito bom. Já pegaram a primeira dica aí? Integralidade. Esse é um conceito. Integração. Integração. Ponto. Melhor. Integração é um conceito-chave para o autoconhecimento, para a saúde mental, para o autocuidado. Né? Porque a integração pode ser integralidade, mas eu defendo muito a ideia da integração, porque ela é a busca dessa unidade em ação, em movimento. Mais fácil entender ainda. Em processo. Por Entendi. isso a integração, ela leva a esse processo que vai se modulando no dia a dia. Não é algo que eu digo, estou acabado. Sim, né? Entendi. Cheguei até aqui. Não, é um processo contínuo, né? Ivan, e para finalizar esse processo inicial, você também lançou um livro recentemente. Como foi esse processo? Ezequiel, fruto disso que eu falei da minha caminhada da psicologia voltada para a experiência religiosa e sacerdotal, né? Esse livro, na verdade, ele é uma edição, ele é um compilado da minha dissertação de mestrado. Né? Perfeito. Então, propus isso a Loyola, que é a editora dos jesuítas, eles gostaram da ideia, né? E aí eu passei um tempo trabalhando em cima do trabalho científico e foi convertido nessa edição ano passado, 2020. Nós estamos em 2025. 25. Em 2023, em julho, foi lançado e é um livro que aborda exatamente como a psicologia pode ser um instrumental favorável, eficaz, para ajudar no processo da vida religiosa e sacerdotal. Essa é a ideia. Como viu? Essa é a ideia. E o livro teve uma aceitação espetacular, Ezequiel. Que bom. Eu tenho recebido muitos convites, ainda estou recebendo muitos convites, né? A venda na Amazon, por exemplo, nós chegamos em 5º lugar no setor de espiritualidade e psicologia. Olha aí. Né? Foi uma resposta fantástica. Né? A própria Loyola me deu um feedback de que houve uma venda muito, muito boa, muito promissora. E essa era a ideia do trabalho, sabe? Eu me sinto assim um missionário da psicologia para expandir esse instrumental, essa ciência tão importante, né? Tão necessária para a vida de todo mundo. Me sinto missionado a levar esse instrumento à vida religiosa, à vida laical dos leigos consagrados que estão aí, no sentido de fazer com que esse instrumento possa ajudar nesse processo de engajamento, de discernimento, né? Então, o livro é resultado disso. Eu trato também, não tinha como não tratar, sobre essa questão da diferença da espiritualidade e da experiência religiosa. Então, ele se torna interessante. E é um livro que eu indico para psicólogos que estejam recebendo religiosos no consultório, sabe? Queiram trabalhar a avaliação psicológica com esse grupo, porque ele tem essa didática de mostrar, a partir de uma experiência de 35 anos, eu trago no livro como é que eu fui vivenciando esses instrumentais de fato, no concreto, no dia a dia, nesse serviço. Porque até uma pessoa que chega no consultório, ela tem muito provavelmente uma experiência religiosa, algo espiritual, e isso chega de alguma forma na clínica, né? Então a pessoa precisa ter um conhecimento minimamente especializado nesse assunto. Isso, para poder levar em conta no setting terapêutico esse conteúdo, né? Perfeito. Gente, vamos entrar agora no tema. O tema que a gente separou foi autocuidado mental. Ivan, não sei se você já teve acesso a essa informação, a esse dado, mas autocuidado mental e emocional tem sido um dos termos de busca mais pesquisado no Google. Olha só. Interessante. As pessoas estão querendo saber mais sobre isso. É por isso que a gente está aqui, né? Sim. E eu acho que muitas vezes elas estão querendo saber mais porque já sentiram na própria pele os efeitos do que é você não se cuidar. É verdade.
de você descuidar mentalmente ou emocionalmente, os impactos que pode trazer, né? Sim. Então, fazendo uma pergunta assim bem direta, que eu acho que talvez seja a mais importante. Quais são os sinais, quais são os hábitos, quais são os comportamentos das pessoas que mais denunciam uma falta de autocuidado e acabam prejudicando a sua saúde mental? O que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer que vai pouco a pouco minando seu autocuidado e vai transformando consequentemente num estresse crônico, numa ansiedade, numa depressão, quem sabe, né? Isso. Nós já começamos a responder. Sim, Para mim, eu começaria dizendo que é o afastamento de si mesmo, perfeito. a desconexão consigo mesmo, né? A falta de cuidado, para mim, tem uma sinonimia clara com a falta de trabalhar o autoconhecimento. Entendi. Eu não tenho. A gente pode conversar aqui sobre dicas de atividade física, pessoas Sim. que não fazem, que levam a isso, dieta, né? Várias coisas. Não que não seja importante, é óbvio. Mas já se sabe sobre isso, já se tem parâmetros profissionais, né? Sim, Por quê, né? Eu gosto muito da história do vocabulário emocional, que muitas vezes a gente utiliza ele muito mal. A gente vai se auto-impregnando sim, de conceitos, de termos mal utilizados para poder se paralisar e se encaminhar para um processo de transtorno, de falta de entendi. cuidado consigo mesmo, né? Eu não tenho tempo. Eu não tenho condições. Sempre vivi assim, sempre fui assim, né? Então, isso denuncia claramente, e aí você vai ver pessoas que fazem isso investindo muito mais em trabalho, em ter que ganhar dinheiro, em ter que ocupar seu tempo de alguma forma, que não seja instrumentos, vias, canais que levem ao encontro consigo mesmo, né? Entendi. Então, eu invisto no externo, aí vou cuidar da estética, que é importante, mas exacerbo para compensar. Eu invisto na minha vida profissional, no sentido de ter mais, de investir, que é muito bom, que é muito importante, mas isso tem que ser equilibrado com onde é que eu estou nisso tudo. Entendi. Então, o que eu queria partir do princípio, Ezequiel, é esse. Eu acho importante que todo mundo reflita como é que está a minha conexão comigo mesmo. O quanto eu me conheço. Porque esse princípio de que o quanto mais eu vou me conhecendo, vou me percebendo, eu vou percebendo melhor a forma de como eu lidar. Não fico só nesse determinismo de que não, eu nunca fiz isso, eu não me identifico com isso não tem nada a ver comigo. E aí volte para si mesmo e pergunte: você está bem? Você está realizado? Como é que você se sente? Então, o processo. E aí, nós psicólogos temos a tentação de dizer: não, tem que fazer terapia. Eu não Sim. concordo com isso. Entendeu? Legal, interessante. Também penso da mesma forma. Eu acho que terapia tem que. Ela não, primeiro, não tem que ser só com terapia. Porque Sim, senão eu crio uma dependência. uma dependência no sentido. E uma amarração. Sim, Né? Eu não tenho dinheiro, eu não confio, não encontro um profissional que eu me identifico, eu não tenho tempo, né? Então, eu partiria do princípio: busque em si mesmo o autocuidado. perfeito. Chega um momento que eu não dou conta. Aí sim, eu acho, a terapia, ela entra. Por que eu defendo isso? Porque só esse movimento de buscar a partir de si mesmo, ele já é um processo terapêutico. Sim, E aí, eu não encontrando, a terapia é um instrumental. E aí sim, ela entra como uma condição, um serviço extremamente eficaz. Por quê? Eu tenho uma pessoa disponível para terapia. Você sabe disso, que você trabalha como psicoterapeuta, que não existe terapia se a pessoa não quiser. sem dúvida. Então, a própria forma da pessoa já olhar para si e encontrar em si uma verdadeira demanda, uma verdadeira vontade de fazer terapia, aí sim a terapia entra como um lugar extremamente importante para cuidar da saúde mental, né? Inclusive na prevenção, inclusive para ser fiel à pergunta, na identificação daqueles elementos que estão comprometendo a minha saúde mental, né? Excelente, Ivan. Vocês viram que
Não tem dicas simplistas, né? Mas é um processo complexo que envolve o O autoconhecimento. autoconhecimento. E Ivan, só para complementar mais ainda, tem uma frase que eu gosto muito de Hipócrates. Ele é pai da medicina, né? Sim, Lá milênios antes de Cristo. Ele dizia o seguinte: o corpo cura-se por si mesmo. O que ele queria dizer com isso? Que o poder de cura não está no terapeuta, não está no psicólogo, no médico, no remédio, está em você. Eles perfeito. apenas têm a capacidade de potencializar isso. Então a gente tem que centralizar as atenções e as forças para nós mesmos. A gente tem a nossa autorresponsabilidade, através do autoconhecimento, para promover o nosso bem-estar. Exatamente, o processo de transformação. É, é, existe uma expressão que eu gosto muito, que tem a ver com isso que você colocou, que tem a ver com a transformação pessoal. Ou seja, é quando eu me conheço que eu mudo. Perfeito. Né? Eu acho isso de uma profundidade muito grande. É quando eu me conheço que eu mudo de fato. Né? E quando eu mudo, aí já sou eu parafraseando, né? Hum, E quando eu mudo, eu continuo me conhecendo. Né? Então, essa mudança realmente tem que partir da própria pessoa. Não sim. tem outro lugar. Né? E aí é aquele cuidado primário que a gente trabalha com saúde. Né? Então, eu não posso esperar o secundário, o terciário. Eu sou responsável ali por aquela primeira instância de prevenir, que o cuidado primário está muito na prevenção. Né? Então, e essa ideia do partir de si mesmo é que gera essa autonomia para eu poder agir. Porque senão eu fico à mercê que alguém faça alguma coisa por Sim. mim. Né? Você disse uma frase muito impactante. Quando eu me conheço, É é que que eu eu mudo. mudo. Vou só adicionar um pouco mais. Não é quando a gente sabe que a gente muda. No sentido de que, eu descobri através da ciência que eu preciso fazer isso e tal para me autocuidar. Não é só no nível mental e cognitivo que às vezes a gente alcança a mudança, mas quando atinge o nosso mais profundo, o nosso conhecer-se a si mesmo, né? Sim, Então, sim. a importância do processo de autoconhecimento para realmente promover a mudança. Porque a gente sabe que mudar não é difícil, né? Ou é É difícil, difícil. Ivan. É É muito difícil. difícil, né? É um processo complexo que mexe com todo o nosso ser. Voltando de novo para a questão da integração. Isso, isso. Não, na verdade, é fundamental, porque ele leva a situações que a gente não conhece, né? Sim, Porque é o desconhecido, todo desconhecido nos causa medo. Né? Você veja o exemplo da morte, né? É um medo natural, porque é o desconhecido. Né? Então vai exigir da gente essa saída do lugar, vai exigir da gente correr riscos. Né? Existe um teólogo chamado Marc Aurèson que ele faz uma reflexão em cima de uma imagem do quarto escuro, que é muito interessante. Ele diz que todo mundo vive constantemente em situações de quarto escuro, sim, onde você está no centro do quarto, todo desarrumado, e você sabe que ali é uma situação de incômodo, né? É, podemos lembrar do Platão na alegoria da caverna, né? sim, Estamos num quarto escuro e alguém diz lá fora, né? Ezequiel, vem aqui para fora, porque aqui tem luz, né? E aí você tem duas escolhas. E essas duas escolhas, elas estão diariamente no nosso dia, na nossa vida. sim, estão. Eu tenho a escolha de permanecer no quarto escuro, porque é mais cômodo, a história do risco de sofrer, porque se eu sair desse lugar, eu posso bater a cabeça, posso machucar a perna nos móveis desarrumados. É, então eu fico lá, parado. Eu tenho uma segurança. É o fundo da caverna de Platão. Eu fico Sim, lá quietinho, porque acho que aquela. E tem gente que passa a vida toda no fundo de uma caverna, passa. ou no centro de um quarto escuro, Sim, né? Com medo de se arriscar e encontrar novos horizontes. Se ambientou tá. àquela situação. Né? E é uma escolha. É a escolha. A outra escolha é sair. É sair. Só que ao sair, você corre esse risco de doer, de sofrer, de lidar com o desconhecido. Só que esse risco acompanha uma certeza, que é de novos horizontes, novas luzes. Né? Que foi a experiência que aquele indivíduo fez lá no livro da República, na alegoria da caverna. Né? Encontrou ar puro, encontrou um horizonte diferente. Então, e essas escolhas estão no dia a dia da gente. E são escolhas que estão relacionadas
a questão do autocuidado, né? Sim. Então, quando eu falo, trazendo de volta para o tema, quando eu falo da questão do olhar para si, se conhecer, porque quando eu me conheço, eu mudo, né? É em situações dessas que a gente se encontra, né? Eu me vi em várias situações similares em que é preciso parar, olhar, ter um apoio muitas vezes, e aí entra a psicoterapia, entra uma direção espiritual também saudável, entra uma relação com um amigo, com um companheiro, uma companheira, que possa parar e levar você a olhar para si e dizer, não, eu quero escolher horizontes mais abrangentes. Vou correr riscos, porque eu tenho condições de fazer isso, né? E aí, aí vem o como, né? Como? Como eu vou fazer isso? E aí você começa a olhar em sua volta e entra essas dicas que muitas vezes ficam só nas dicas e parecem coisas externas que não adentram a Sim, estrutura psíquica do indivíduo, que entra. Como é que está o cuidado com o meu corpo? sim. Aí a atividade física ela passa a ter um sentido, porque Perfeito. ela está arraigada a um Sim, propósito, a um excelente. conhecimento que você fez de uma análise de uma situação de dentro para fora. Aí Sim, entra a procura de um nutricionista para ver sua alimentação. E aí me vem sempre assim, são algumas áreas que quando a gente fala de cuidado com a saúde mental, que para mim estão vinculadas, né? A gente fala atividade física, é sim, imprescindível, a alimentação, né? sim. Aí a gente entra com a questão eu não tenho como, a boa vivência da espiritualidade, Perfeito. né? E a boa vivência de estudo, a questão Sim, intelectual, seja o hábito de leitura, seja você está estudando, fazendo um curso, uma especialização, investindo, porque todas essas condições, elas são fontes neurofisiológicas de promoção de neurotransmissores, olha só. de bem-estar físico, de produção natural. Aí, essas dicas, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem. E um outro aspecto, o sono. Sono, Eu tenho sim. descoberto cada vez mais, Ezequiel, principalmente na clínica, Ah, quando eu estou acompanhando, o quanto. Eu já recebi clientes que achavam que estava em depressão, porque não tinha motivação, e aí a gente fez um trabalho de avaliação e encontrou que ele estava com restrição de sono. sim. Ele fez uma regulação no sono, né, teve uma ajuda de hipnótico, acompanhado por um psiquiatra, regulou o sono, saiu da sintomatologia depressiva. Olha aí. Né? Então, eu entraria atividade física, para mim, atividade física número um, Tá. né? Uma fonte de produção de neurotransmissores importantíssimo, alimentação, sono, estudo e espiritualidade. Se eu quisesse, a gente acabou entrando na dica, mas eu me sinto à vontade de entrar na dica Vamos lá. depois de refletir que ela tem que ser oriunda de uma autoanálise, de um autoconhecimento. Aí Entendi. eu vou responder esse como para eu sair desse quarto escuro, do fundo da caverna, vai ter muito mais sentido para mim. De que, tem que fazer atividade física. Todo mundo fala isso, Todo mundo fala. né? A gente Para já onde você... sabe. É. E por que não funciona? Por quê? Porque não está dentro de mim. E o estar dentro de mim tem que partir desse princípio, de eu olhar para mim mesmo, de eu me conhecer, para poder ter clareza de formatar um propósito, para ir no como. Tem um autor que eu gosto muito, talvez você não conheça, da psicologia corporal, é o Alexander Lowen. Ele conta Conhece? Alexander Lowen. Sim. Ele conta na sua autobiografia que ele chegava a caminhar durante o dia cerca de 4 vezes por dia, né? Fazer caminhadas, né? Corridas. Por quê? Não era só por uma questão estética, não era só por uma questão talvez só de saúde, mas uma questão de prazer, de sentido que ele tinha naquilo. Ele dizia que a saúde está em movimento. Tudo que é parar, tudo que é estático está relacionado à morte, né? A Sim. vida é movimento. Então ele tinha essa internalização de que a prática de exercício físico era questão de vida para ele. Sim. Não era só uma questão de saúde ou estética. Estética, exatamente. Vamos para avançar aqui. Vamos lá. Eu queria abordar, Ivan, eu sei que você já falou um pouco sobre isso também, mas tem muitas pessoas e, de uma maneira também, de forma geral, a sociedade, algumas pessoas ainda tem uma resistência ao papel do psicólogo e à psicologia. Não sei como é que talvez é a experiência lá dos religiosos com o profissional psicólogo. Você pode até falar se você se sentir Sim. à vontade.
Mas qual é o papel do psicólogo para ajudar a pessoa a sair desse quarto escuro que você falou? Qual é a função do psicólogo? O que a pessoa tem que saber sobre o papel do psicólogo, né? Nesse contexto mais contemporâneo. Até porque a psicologia vem ganhando, né, avanços, Sim, desde a pandemia principalmente, ao meu ver, sim, né? Vem sendo sim. mais reconhecida. Mas é um processo que ainda vai demorar. Somos uma profissão nova, recente, né? Temos aí um pouco mais de 50 anos, né? Então, qual é o papel do psicólogo, a importância do psicólogo para impulsionar esse autocuidado, né? Porque sempre a responsabilidade é da pessoa. O psicólogo ele vai para contribuir, para fortalecer, para impulsionar. Uhum. Você está perguntando ao peixe qual a importância da água, né? Não, é um profissional que ele se preparou para isso, né? Ele passou toda a sua jornada acadêmica, né, voltada para compreender o ser humano, né? Compreender o comportamento do ser humano. Então, é um lugar extremamente apropriado, né? Hoje, graças a Deus, a gente está num processo de reconhecimento, como você colocou. Isso na igreja também tem acontecido, Também. isso tem sido muito valorizado. Assim como ainda na sociedade como um todo, ainda tem lugares de desconfiança, tem Sim. lugares de, né? Mas, e aqui aos psicólogos, aos colegas que estão nos ouvindo, a gente não vamos deixar de entregar uma psicologia qualificada, científica. Nós somos Perfeito. cientistas, né? Vamos evitar achismos, é, querer fundar novas psicologias sem nenhuma estruturação. Vamos inovar, sim, vamos trazer ideias novas, mas sempre com base em pesquisa, sempre com base em estatísticas, em trabalhos devidos, junto às instituições corretas, né? Porque muito da desqualificação, Ezequiel, passa pelo mau testemunho de muitos profissionais, né? Entendi. Então, para responder de forma muito objetiva e muito clara, não teria outra resposta que não seja quão importante é esse profissional bem preparado, bem qualificado, para ajudar nesse processo de cuidado com a saúde mental, né? E tem uma coisa muito séria, eu gosto de dizer que a escolha de um psicólogo num processo, por exemplo, da psicoterapia, que é um dos Hum, serviços da psicologia, eu gosto de dizer isso porque muitas vezes as pessoas têm uma visão de que psicólogo só faz terapia, né? é Há uma riqueza de atuação da enorme. psicologia muito grande, né? Na empresa, na comunidade, no social, enfim, uma série de lugares, como no próprio meio eclesial. Sim. É, e dizer que um dos serviços da terapia é muito importante, a sua pergunta me inspira a dizer isso, que a escolha que se faça desse profissional ela é muito parecida com a escolha que a mulher faz da sua ginecologista, Olha aí, que né? interessante. Eu tenho essa imagem. Por quê? Porque você está à mercê da sua intimidade. Você coloca a sua Sim. intimidade ali à disposição, né? Com abertura, com confiança. Então, tem que ser uma escolha bem feita. E aí eu acho que tem que ter referências nas indicações. Por isso, eu estou falando isso no processo seja qualquer área, mas de forma muito especial na psicoterapia, numa avaliação psicológica, porque a gente precisa ter profissionais lidando com o ser humano de uma maneira, de uma maneira correta eticamente, tecnicamente, mas de uma maneira respeitosa, com um olhar humanizado, que ele está recebendo uma pessoa que está buscando crescer e ser feliz. Então eu tenho que estar em comunhão com isso, em sintonia com isso, Ivan, né? muito bom. Até porque esse processo de escolha do profissional manifesta também o seu grau de autocuidado. Porque Sim. a Boa, escolha, né, revela o seu nível de autocuidado, né? boa. Porque você vai escolher a partir daquilo que você toma como referência e confiança, não é isso? Isso. Perfeito, Muito bom. exatamente. E, Ivan, a gente já está chegando mais ou menos ao final do nosso podcast. Queria terminar com uma pergunta, né? Quer dizer, penúltima pergunta, que eu acho que tem um pouco a ver com a sua trajetória pessoal e profissional. Como o processo de autoconhecimento, de autocuidado mental, ele acaba influenciando o processo de relacionamento e de carreira, né? Qual a importância de você trabalhar também com pessoas que estão em processo de discernimento, né? Sim, Qual a sim, sim. importância do autoconhecimento para a sua vida profissional, pessoal, para a sua trajetória acadêmica, enfim? É, é aquele princípio de que quanto mais eu invisto no autoconhecimento, mais confiança eu vou ter de saber por onde caminhar. Quanto mais eu me conheço, entre em contato comigo mesmo de uma forma
cada vez mais ampliada, isso vai me proporcionar muito mais condições de saber, e é interessante isso, de saber não só meu potencial de identificação de características de personalidade, de habilidade em relação àquilo, mas esse autoconhecimento também vai me revelar as minhas dificuldades, né? As minhas fragilidades, aquelas dificuldades que eu tenho em relação àquela escolha ou aquela carreira que eu estou executando e não tenho coragem suficiente de reconhecer que eu não tenho nada a ver com isso que eu estou fazendo. No caso de um reencaminhamento, um redirecionamento, né? Numa escolha também, numa primeira escolha, que se trabalha, se procura muito na área de orientação profissional, quando você está fazendo a primeira escolha, esse aspecto também é fundamental. Porque na hora que eu reconheço as minhas fragilidades e as minhas fortalezas, eu vou me reconhecendo de uma forma global. Entendi. E aí eu tenho condições de reunir todos os dados que eu tenho para saber com que eu me identifico naquele processo. Então, eu costumo dizer que toda profissão tem uma personalidade. Né? E nessa personalidade, no conjunto que forma a personalidade, ela tem características, tem o seu perfilamento. Sim. E quando eu faço orientação profissional, que tenho busca também no consultório sobre isso, eu sempre trabalho com testes projetivos de personalidade para fazer esse devolutivo para aquele jovem, para quem está fazendo um redirecionamento de carreira, para mostrar as suas características, para ele olhar. E depois a gente faz um trabalho de pesquisa do que é que essa profissão, como ela é exercida, do que ela demanda, que tipo de habilidades que ela demanda, o que é que ela faz. São características da personalidade. Se existe um acoplamento, que nível de encontro existe entre essas personalidades? Sim. A da pessoa, do indivíduo e a da própria profissão, né? Então, é um trabalho existencial. Sim. É um trabalho que exige uma formulação que leve a um encontro consigo mesmo, com profundidade, para ele ter essa segurança, para diminuir ainda mais o risco de erro nessa escolha, né? Perfeito. E a gente está vivendo um momento, para completar, né, que até pessoas hoje mais velhas estão enfrentando um processo de transição de carreira, né? Então a importância, até mesmo não só na juventude, mas também quando você está mais adulto, fazer esse processo de autoconhecimento, né? Nunca é tarde para você tomar suas decisões, né? Claro, claro. O processo de autoconhecimento, ele é perene, né? Perene. Na verdade, há um engano muito grande de que a questão da maturidade tem vínculo direto e único com a idade, né? A maturidade está relacionada com um processo de crescimento e de conhecimento de si, né? De segurança sobre si mesmo. Isso se dá a vida inteira, né? Sim. Eu tenho pessoas com seus 50 anos extremamente imaturos, porque não dão conta de se perceber, de saber quem é a si mesmo. Então, eu tenho jovens com 18 anos, com 20 anos, que entraram num processo de autoconhecimento extremamente acelerado, investindo, interessado, que a gente vê a carga de maturação extremamente evoluída nesse sentido. Então, é contínuo. Essa ideia, para todos nós, ela é fundamental, porque ela abrange um campo de ação enorme, tanto no redirecionamento profissional, como você colocou, como dentro da própria escolha profissional, dentro daquilo que você faz, sempre uma perspectiva de renovação, de ressignificação, mesmo continuando fazendo tudo o que está fazendo, mas com tons diferentes, com gás diferente, com cores diferentes. Então, essa dinâmica da estrutura de personalidade da gente, que é uma personalidade que vai se formatando, vai se mudando a todo instante, né? Ela nos dá essa oportunidade, né? O Ezequiel que começou esse podcast não é o mesmo Ezequiel que está agora, nem é o mesmo Ivan que está aqui há esse tempo atrás do início. Então, é constante, né? E se eu visualizar isso como uma oportunidade, eu faço da minha vida um horizonte de possibilidades assim infinitas, né? Gente, que bate-papo maravilhoso, né? Vocês viram a profundidade com que ele aborda o tema. Esse é o fazer do psicólogo, né? Não é aquele que vai dizer o que você tem que fazer com dicas simples e baratas e fáceis, né? Mas é abordar o problema em toda a sua
complexidade, toda a sua integralidade, enfim. E aí, Ivan, para a gente finalizar com chave de ouro, o tema foi autocuidado mental, mas a gente acabou passando por vários temas, né, que estão em torno, né? Sim, então estão interligados, Estão né? interligados, Claro. exatamente. Foi a base da nossa conversa. Qual é a mensagem que você poderia deixar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo sobre esse tema? São pessoas que vão ser leigas, talvez, não são psicólogos, não são da área, e também podem ter pessoas da área, psicólogos, né? Sim, Pessoas sim, da área da saúde. sim. Qual a mensagem que você queria deixar para as pessoas? Para mim também, que estou aqui Sim. aprendendo com você, sobre autocuidado, saúde mental. Sim, é que esse tema da saúde mental e do autocuidado é um tema inerente a todo ser humano. Sim, E eu faço até um apelo para que todos nós, independente de formação, independente de vivência profissional, de atuação, de idade, cada um, seja criança que esteja ouvindo esse podcast, jovem, idoso, que cada um se comprometa com o seu processo de cuidar da sua saúde mental, de cuidar de si perfeito. mesmo, sabe? Quando a gente parte desse princípio, eu estou dizendo diretamente, conforme que a gente conversou, que cada um tem que buscar esse autoconhecimento. Sim, E aí, Ezequiel, eu desencadeio um processo dinâmico, sim, né? É um processo aberto, né? Um processo plástico que pode ir se movimentando, se moldando. Eu abro totalmente as minhas perspectivas, né? E isso me dá condições de, a cada perspectiva de me conhecer, estar levando com isso a mudança, né? Quando eu me conheço, eu mudo. E essa mudança me dá novas perspectivas, né? Então, eu queria ficar na minha palavra final nessa ideia que cada um se comprometa, invista nesse olhar maior para si mesmo, né? E de uma forma muito simples, no dia a dia, de forma sim, contínua, porque você começa a desencadear um hábito de autoconhecimento. E esse sim. hábito se dá exatamente em momentos que você vai elaborando, vivências que você vai tendo no dia a dia, e muitas vezes você passa por cima dela e nem valoriza nem nada, né? Sim, Então, uma experiência, por exemplo, quem gosta, que se identifica, uma meditação, né? sim, E quando eu falo meditação, não falo meditação religiosa, falo da oração pessoal também, sim, pode ser, né? Um exame de consciência que a pessoa gosta de fazer no final do dia, ler um livro, né? Depois, como é que você está lendo esse livro? O que é que esse livro está lhe dizendo? Isso é um processo de autoanálise espetacular, uma leitura de um livro, né? Então, esses momentos que a gente vai construindo no dia a dia, que eles sejam momentos convertidos para um processo de autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conhecer, mais recurso eu vou ter de cuidar da minha saúde mental. perfeito, Ivan. Uma vez eu numa dinâmica, para finalizar, eu estava ali fazendo a dinâmica, né, corporal, e a pessoa falando que experimentou muita leveza, muita tranquilidade no momento, e eu perguntei para ela, né, cheguei nesse momento, quanto tempo você tira por dia para justamente promover esse autocuidado, né? Qual foi a sua última vez? Ela disse, não lembro. As pessoas têm dificuldade, né, de parar, né, de Sim, fazer esses hábitos, esses comportamentos que promovem o sim, autocuidado, sim, né, e sendo que isso é o maior investimento que a gente tem que fazer, talvez, na atualidade, em isso, tempos de tanto adoecimento mental. isso. E que está ao alcance de todos nós. Sim, Por isso, esse meu apelo, para que todo mundo se sinta sensibilizado para ir percebendo de que forma está vivendo a sua vida. perfeito. Apelo feito. Ivan Rodrigues, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua Nada, meu valiosa querido. presença aqui. O podcast continua. Esse foi só o primeiro episódio, já começamos aí, né, com chave de ouro. E o próximo episódio vai ser com o Dr. Marco Aurélio, expressando o tema do estresse e da ansiedade. É importante esse tema? Muito importante. Está presente? Tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então vamos lá, esperem e aguardem que vai sair próxima semana. Até mais.